18h03. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h07 na Paraíba. Os destaques principais do programa de hoje. Finalmente, estados vão retomar as aulas presenciais no Brasil. Bolsonaro anuncia aumento de 33,24% no piso nacional dos professores. Covid-19. Médicos informam que maioria dos internados não tomou vacina ou não completou o seu esquema vacinal. Acompanhe também: o Partido dos Trabalhadores pede ao TSE que aumente o prazo para a formação das chamadas federações partidárias. O Cidade em Revista está no seu celular, seu tablet, seu rádio, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. São 18h07 na Paraíba. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo
Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você, com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18 horas e 11 minutos na Paraíba, precisamente 6h11 agora. Boa noite, minha gente, boa noite, meus amigos, saudações, minhas amigas. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos ao nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os assuntos mais importantes das últimas horas. Um pequeno atraso hoje no início do programa por conta da rede mundial de computadores, aqui na área onde nós nos encontramos. Sempre dá um probleminha, mas a internet é assim aqui e é assim em qualquer lugar do mundo. Dá problema nas transmissões de quaisquer emissoras de rádio ou de televisão, e a gente que acompanha isso durante o dia todo sabe que essas situações acabam ocorrendo. Uma informação primeira, e é uma coisa que já não chama mais a atenção das pessoas como antes: a seleção brasileira, já classificada para a Copa do Mundo do Catar, está jogando contra o Equador e está vencendo por 1-0. 11 minutos de jogo, 1-0 Brasil. Acho que o gol foi do Casemiro. Daqui a pouco a gente confirma, mas o fato é que o Brasil está vencendo. Tenho certeza que muitos de vocês nem lembraram que o Brasil jogaria hoje, porque a seleção brasileira já não chama mais a atenção, como nós dissemos. E o Brasil joga de camisas azuis e calções brancos porque
A camisa do Equador é na cor amarela, então o mandante, nesse caso, tem a prioridade para usar a sua camisa principal. Seis e 13 na Paraíba. Iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre um tema que eu acho que merece uma reflexão por parte de todos nós. Estudiosos, pessoas competentes, pessoas que são capazes no setor educacional, dizem que antes da pandemia começar no Brasil, preste bem atenção você, antes da pandemia chegar aqui, nós tínhamos o seguinte quadro na educação brasileira. De cada 10 jovens, 10 que concluíam o ensino médio e que chegavam à universidade, apenas 3 deles tinham os conhecimentos necessários da língua portuguesa. Entenderam? De cada 10, 3 chegavam à universidade conhecendo razoavelmente o português, que é a nossa língua pátria, ou seja, tendo as noções básicas, o necessário para entrar no ensino superior. Em relação à matemática, de cada 10 jovens que terminavam o ensino médio e chegavam na universidade, apenas um só tinha os conhecimentos necessários da matemática para chegar num curso superior. Vocês acham que isso está correto? Vocês acham que isso é certo? Vocês acham que isso é algo com o que nós tenhamos de nos contentar? Será que não tem alguma coisa errada no ensino brasileiro, na educação brasileira na atualidade? De cada 10 jovens, antes da pandemia, prestem atenção, com todo mundo nos colégios, com todo mundo na escola, com todo mundo tendo aula presencial. De cada 10, vou repetir, apenas 3 tinham os conhecimentos básicos de português. E apenas um possuía os conhecimentos básicos de matemática. E quando esses números vêm ao nosso conhecimento, o que é que a gente fica perguntando? Qual será o quadro agora, depois que a pandemia chegou, e que esse pessoal passou praticamente 2 anos sem ter aula? Praticamente 2 anos sem ter aula. É claro que esse quadro piorou. É claro que essa situação está muito pior. Deixa eu fazer aqui uma pausa, um parênteses, para dizer a vocês que o goleiro do Equador fez uma falta no Matheus Cunha, que é atacante brasileiro, que é paraibano de João Pessoa, atingiu o jogador brasileiro com o pinto da chuteira no pescoço e está expulso, nesse instante, o goleiro do Equador. Então, o Equador forçado a fazer uma substituição nesse instante, porque perdeu o seu goleiro, uma vez que ele fez uma falta e tomou cartão vermelho. Resta saber se a falta foi dentro da área ou fora, porque se foi dentro é pênalti, além da expulsão. Esse quadro está sendo definido porque o árbitro foi lá consultar o VAR, foi chamado pelo VAR, viu o monitor, conferiu a falta, deu cartão vermelho para o goleiro e agora está lá aquele amontoado de jogadores para ver se vai ser pênalti ou vai ser falta. Então, voltando ao nosso assunto, é claro, meus amigos e minhas amigas, que a situação desses jovens brasileiros de hoje piorou e piorou muito. Nós temos uma geração burra. Nós temos uma geração perdida em termos educacionais, sempre com uma exceçãozinha aqui, ali ou acolá. E o que é que está errado na educação do Brasil? Não sou eu quem vai chegar aqui dizer, até porque eu não entendo, não compreendo e eu não tenho capacidade para tal. Mas eu acho que todos nós, eu e vocês que me acompanham nesse instante, todos nós precisamos pensar nessa situação. Você que tem filho na escola, você que tem sobrinho na escola, você que tem neto na escola, será que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente tem o devido preparo para enfrentar o mundo amanhã? Porque, minha gente, não adianta você ter toda a tecnologia que nós temos hoje à disposição das pessoas
você ter todo esse aparato tecnológico à sua disposição, se você não tiver por trás disso tudo a mente humana, o ser humano, não adianta nada. E eu dou um exemplo dessa minha área de atuação, essa área de comunicação que tem evoluído todo santo dia. Agora, adianta você ter 1000 computadores à sua frente, você ter inteligência artificial, você ter as câmeras mais modernas, os microfones mais sensíveis, a iluminação que não esquenta, você ter tudo isso à sua disposição, se você não tem um profissional da comunicação, se você não tem um bom locutor, se você não tem um locutor preparado com os devidos conhecimentos para dar a informação às pessoas que estão ouvindo rádio, por exemplo, ou assistindo a televisão. Eu sou daqueles que dizem, e vocês já escutaram, que não adianta na televisão você ter uma carinha bem bonitinha, uma mocinha bem bonitinha, ou um rapazinho todo, como diz um amigo meu, enxeridinho, todo metrosexual, todo cheio de botox, todo enfeitado, se não tem conteúdo. De que vai adiantar? Uma criatura chegar no local de trabalho 9 horas da manhã e perguntar que dia é, não sabe o dia. Então, se essa pessoa não tem informação, não tem conhecimento, como é que ela vai passar conhecimento para as outras? Dizem que o método Paulo Freire de ensino, que eu não vou entrar no mérito e nem discutir porque eu não conheço, é o que é adotado ainda hoje nas escolas do Brasil. E eu acho que alguma coisa está errada nessa metodologia. Ora, se antes, sem ter tablet, sem ter celular, sem ter Google, sem ter internet, sem ter computador, a gente aprendia, os da minha geração aprenderam com o método que se aplicava à época. Por que é que hoje a turma não aprende mais? Parece, e eu insisto em dizer isso, que há por trás dessa situação horripilante, como dizia Zé Rito Lucena, interesse em que a coisa continue do jeito que está. Ou seja, você ter uma geração inteira de analfabetos, porque dizem que a pessoa que não tem cultura, que não tem conhecimento, a pessoa que é analfabeta, é muito mais fácil você manipular. E é verdade. Então, meus amigos e minhas amigas, eu fiz questão de abrir o programa de hoje com essa temática para a gente pensar qual é o quadro pelo qual estamos passando, qual é o quadro com o qual nos deparamos hoje em termos educacionais no Brasil. Se antes da pandemia, de 10, somente um chegava à universidade conhecendo matemática como deveria conhecer, e somente 3 chegavam ao ensino superior tendo os conhecimentos básicos da língua portuguesa, depois de 2 anos sem ter aula, sem ir à escola, como é que estará esse pessoal? São 18 horas com 21 minutos agora. O Brasil também tem um jogador expulso nesse instante, aos 20 minutos de jogo. Éder Militão, número 14 do Brasil, está expulso após cometer uma falta. Ninguém sabe se o árbitro expulsou para compensar a expulsão do goleiro do Equador, mas a verdade é que o jogador brasileiro fez uma falta. Deixa eu ver aqui se é mesmo o Éder Militão ou é o número 2. Acho que é o número 2 do Brasil. Então está confirmada a expulsão de um jogador brasileiro que deu um chute, como gostava de dizer Humberto de Campos, nos Países Baixos do jogador equatoriano. Emerson Royal, número 2 do Brasil, está expulso. Dentro do tema da educação, pelo menos 20 estados e o Distrito Federal resolveram voltar às aulas presencialmente e de forma obrigatória em meio ao avanço da variante Ômicron do coronavírus. O levantamento foi feito pela CNN, que dá conta de que, prestem atenção, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rondônia, Tocantins e Acre vão voltar com as aulas presenciais. Aqui na Paraíba, é bom lembrar a vocês que a Secretaria Estadual de Educação já informou que as aulas serão retomadas, pelo menos no primeiro momento, de forma híbrida.
ou seja, parte dos alunos em casa, parte na escola, para ver como é que a coisa vai seguir, dependendo do comportamento da pandemia. Segundo as secretarias de educação desses estados que eu citei, haverá exceções apenas para alunos que tenham comorbidades para a Covid-19, com exceção do Mato Grosso e de Goiás, onde as aulas já foram retomadas desde o último dia 19. Segundo informações, os estudantes que estiverem com laudo médico atualizado ou apresentarem quadro febril devem continuar com as suas atividades online. Olha, nenhum país do mundo, dos poucos mais de 200 que nós temos, teve tanto tempo sem aula presencial como o Brasil. É impressionante, né? E nas universidades a mesma coisa. A universidade que ainda está se reunindo, pensando se vai voltar e quando vai voltar. Está muito bom do jeito que está. Especialistas avaliam que o fechamento de escolas deve ser considerado como o último recurso no contexto das restrições da pandemia. O momento é complicado, com o aumento de casos, mas adiar a abertura de escolas ou deixar de abrir escolas, diz a Unicef, que é um organismo da ONU, pode ser mais um problema grave para as crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, a especialista em educação, Cláudia Costin, disse que do ponto de vista pedagógico, quanto antes as crianças voltarem às escolas, melhor será para o aprendizado. Além disso, é necessário que seja feito um sistema de resgate das aprendizagens perdidas durante a pandemia. Mas vamos fazer já já, viu? Vamos fazer já já. A Paraíba irá retomar de forma híbrida a partir do dia 7 de fevereiro. Inicialmente, metade dos alunos na sala de aula, metade dos alunos em casa, respeitando a capacidade máxima de 50% de ocupação das salas. A carga horária será distribuída progressivamente conforme a situação da pandemia. Os pais e os responsáveis pelos alunos ainda podem optar por manter a molecada estudando apenas de forma remota. Na sala de aula, com a metodologia aplicada hoje, já não se aprende nada quase. Você imagine, minha gente, esse povo todo em casa, como é que fica a situação. São 18 horas e 26 minutos agora na Paraíba. O ouvinte manda aqui a seguinte mensagem: Paulo, isso é uma cadeia de efeito progressivo. Alguns professores que estão hoje em sala de aula, sobretudo os mais novos, não sabem, porque são dessa geração. Se eles não têm conhecimento, também não transmitem conhecimento para quem está em sala de aula, que por sua vez serão os professores de amanhã, que também não vão saber ensinar aos seus alunos. Como resolver? Pergunto eu daqui. Como resolver? Mais um jogador expulso nesse instante. Sabe quem foi? O goleiro do Brasil, somente. Então, 25 minutos agora, 3 expulsões já na partida. O atacante do Equador ia partindo em direção ao gol. O goleiro brasileiro veio de lá, levantou o pé, botou no pescoço do atacante, pronto. Está expulso também o goleiro brasileiro. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o novo valor do piso salarial profissional nacional para o pessoal do magistério público da educação básica. Professor do ensino público no Brasil vai ganhar R$ 3.845,63.
Esse valor foi definido após um estudo técnico e jurídico feito pelo Ministério da Educação, que permitiu a manutenção do critério para reajuste previsto na lei atual, que é a Lei 11.738 do ano de 2008. Segundo Bolsonaro, esse reajuste de 33,24% foi o maior aumento já concedido pelo governo federal desde o surgimento da lei do piso lá em 2008. Serão beneficiados mais de 1.700.000 professores dos estados e dos municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos das escolas públicas. A mudança acontece após a aprovação da Emenda Constitucional 108 do ano de 2020, que destina recursos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o famoso Fundeb. Com essa medida, portanto, houve o quê? Houve a atualização da lei em que havia artigos que foram revogados pela Emenda Constitucional. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma nota dizendo que está apreensiva com o reajuste. Apreensiva com o reajuste. Destacando ser preciso governar combinando sensibilidade social com responsabilidade fiscal. A instituição declara que a alta na arrecadação em 2021 foi uma variação extraordinária e que há baixíssima possibilidade desse desempenho da Receita se repetir no médio prazo. São 18 horas e 30 minutos na Paraíba, pontualmente 6h30 agora. Esta é uma arbitragem complicada do Jogo do Brasil. 24 minutos, já vamos com 4 minutos de paralisação depois da expulsão do goleiro brasileiro. O VAR está checando isso, está checando aquilo, e agora Tito vai colocar em campo, deixa eu ver aqui, quem é que ele vai colocar em campo, vai fazer uma modificação por conta da expulsão. O árbitro já correu para um lado, já correu para o outro, já checou o VAR, já olhou isso, já olhou aquilo, está tudo enrolado. E ele vai de novo agora olhar o lance em que o goleiro brasileiro levantou muito a perna e atingiu o pescoço, a orelha esquerda do atacante do Equador, para ver se confirma a expulsão ou não. Ele já mostrou o cartão vermelho. Pode voltar atrás se for o caso. Obrigado ao meu amigo Batatinha, José Ailton Galdino, Lídio Meira, Deda Moraes, Fefé Cavalcante. São pessoas amigas que respondem à chamada e que estão acompanhando o Cidade em Revista. Nesse instante, pergunta aqui o ouvinte, ele está em João Pessoa, qual é a temperatura de momento aí em Campina Grande? É 24 graus nesse instante. Tem uma chuva fraca aqui no bairro do Catolé. E eu tenho aqui mensagens chegando, são muitas. Juscelino Salles, boa noite Wilson Siqueira, Dimas de Matinhas, estou vendo o jogo e ouvindo o programa, muito bem. Antônio Clemente, boa noite João Alcântara nas Malvinas, Roberto Coelho, Aloysio 10 anos, Marcos Farias em Esperança, Geovita Maranhão, Dão Camelo, está no Rio de Janeiro, meu amigo, colega de trabalho da TV Itararé, Sinaldo Luna, também doutor Dinato Freire me acompanhando nesse instante. O árbitro do jogo foi lá ver o lance no monitor, a velha revisão de lance. Vamos ver agora o que é que ele faz, se ele confirma a expulsão ou não. Ele disse que o cartão vermelho está revogado e deu o cartão amarelo apenas para o goleiro do Brasil. Ele deu última forma, como a gente diz no quartel, na expulsão. Não está expulso o goleiro do Brasil. Ele entendeu que o goleiro atingiu primeiro a bola e que o pé foi na orelha do jogador do Equador, numa consequência do lance, mas que essa não foi a intenção do goleiro. Alisson, portanto, em vez de expulso, fica com o cartão amarelo.
nessa confusão toda, o Daniel Alves estava ali se preparando para entrar no time do Brasil. São 6h33 na Paraíba, 18h33 no Cidade em Revista. Todo santo dia tenho martelado nesse tema, nesse assunto, nessa temática, mas, meus amigos e minhas amigas, é importante que a gente fale, porque está morrendo gente de Covid-19. Está morrendo gente. Apenas para que eu não fuja do tema, e você que está me ouvindo aí e não tem televisor, tome conhecimento, o técnico do Brasil, Tite, tirou o Felipe Coutinho e colocou o Daniel Alves na lateral, onde um jogador brasileiro tinha sido expulso, para fechar o buraco ali na defesa. Pois bem, nós tivemos aí alguns dias com 200 mortes no Brasil, aí aumentou para 300, para 400, de ontem para hoje já foram mais de 500, ou seja, tem aumentado o número de mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. Nós tivemos, nas últimas 24 horas, 3.000 novos casos só aqui no estado da Paraíba. E isso, 3.000 novos casos, das pessoas que fizeram o teste. E todos nós sabemos que hoje não tem teste para todo mundo. E por que não tem teste para todo mundo? Porque começaram a avacalhar o negócio, conforme já foi explicado pela imprensa nacional. Um casal de namorados queria ir, por exemplo, quem mora aqui em Campinas, para João Pessoa no fim de semana, aí dizia, vamos fazer um teste hoje, na sexta-feira? Vamos. Aí lá os dois faziam o teste negativo. Aí tirava para João Pessoa, passava a sexta, o sábado e o domingo na farra, veraneio, festa de verão, boate, tudo no mundo. Na segunda voltava aqui para Campinas, no domingo à noite. Quando era na segunda, vamos fazer o teste de novo para ver se a gente pegou a Covid, vamos. Aí usavam 2 testes antes de ir e 2 testes quando voltavam. Agora você imagine isso multiplicado por milhares. Aí, resultado, começou a faltar teste. Desaparecendo tudo porque o povo estava brincando com esse negócio. Resultado, a maior parte das prefeituras brasileiras resolveu fazer o quê? Criar um protocolo onde só testa hoje a pessoa que tenha passado pelo médico e que o médico verifique que ela realmente está com sintomas da Covid-19. Vocês percebem que sempre que tem os sabidos demais, os vivos demais, como dizia Ronaldo Cunha Lima, vem o prejuízo para a grande maioria. Então é por isso que está faltando teste. É porque tinha gente fazendo brincadeirinha. E hoje no Brasil, mesmo você querendo comprar o teste com seu dinheiro, para fazer o autoteste aqui, tem lugar que não tem mais o equipamento. Faltou em quase tudo que é lugar. A situação é essa, de modo que, se testando pouca gente, nós tivemos em 24 horas 3.000 novos casos na Paraíba, você pode multiplicar isso por 10, imagino eu. Então você vai ter no mínimo uns 30.000 novos casos no estado da Paraíba. Em termos de Brasil, o pessoal do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, por exemplo, está informando que a maioria dos internados, meu amigo Evandro Lima, a maioria é composta por pessoas que não se vacinaram ou que tomaram a vacina pela metade, ou seja, fizeram o sistema vacinal meia boca. Um novo recorde foi registrado de casos diários no Brasil, 224.567 novos casos. Um novo recorde desde o início da pandemia. O último recorde tinha sido no dia 19 desse mês, quando o Brasil tinha registrado 204.800 casos. Olha aqui, com 570 mortes decorrentes da Covid-19 em 24 horas, o Brasil também atingiu o maior número de óbitos desde o dia 13 de novembro do ano passado. A média móvel de casos, que considera os últimos 7 dias, chegou a 160.000 infecções, que é também um recorde pelo 9º dia consecutivo. Faz 9 dias que o número de infectados só vem aumentando.
Com esse alto número de casos, houve aumento também na procura por leitos de hospitais para tratar de Covid-19. Um levantamento feito hoje, quinta-feira, mostra que 10 capitais brasileiras estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, lotados. Belo Horizonte, 82,1%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 90%. Curitiba, 85%. Florianópolis, em Santa Catarina, 84,3%. Goiânia, capital de Goiás, 95,6%. Praticamente tudo lotado. Macapá, capital do Amapá, 90%. Manaus, 82%. Porto Velho, em Rondônia, 91,7%. Rio Branco, no Acre, 90% das UTIs ocupadas, dos leitos. Vitória, capital do Espírito Santo, 8 em cada 10 camas de UTIs estão ocupadas. Essas são as capitais brasileiras com os piores, com os mais altos índices de ocupação. No Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que é o hospital de referência na capital paulista, a taxa de ocupação de leitos está em 82% e tem 21 pessoas, pelo menos no meio da tarde de hoje, internadas com a Covid-19. A infectologista do Sírio-Libanês, Miriam Dalben, disse que o que estamos observando em São Paulo é bem parecido com o que se viu em outros lugares do mundo, como Estados Unidos e Reino Unido. Ela disse que a gente vê que a maior parte das pessoas que estão internadas e que precisam de leitos de UTI são aquelas que não se vacinaram, algumas que tomaram a vacina pela metade, tomaram uma dose, não tomaram a segunda, ou no caso de idosos, tomaram 2 e não tomaram a terceira, a dose de reforço, ou pessoas que têm alguma comorbidade que tem resposta à vacina um pouco menor. Ela pontua também que existem pacientes internados que se vacinaram, mas isso aí são bem menos. O que a gente observa, diz a médica, é que os quadros clínicos são muito diferentes da outra onda. A infectologista disse que os internados vacinados usam poucos dias de oxigênio quando necessário, não precisam ir para a UTI e melhoram muito mais rápido. Quem a gente vê com padrão de infecção de ficar internado por muito tempo são aquelas pessoas que não se vacinaram, disse a infectologista. São 18h41, agora 6h41 na Paraíba. Chegamos aos 40 minutos de jogo no Equador. Equador 0, Brasil 1, gol de Casemiro logo no comecinho do jogo. Eu recebo agora a informação lá de Brasília de que o governo do Distrito Federal proibiu a presença de público em qualquer número em eventos esportivos. Então, jogo de futebol, de basquete, de vôlei, corrida de ganso, de cavalo, seja lá o que for, nada terá público por enquanto, segundo decisão tomada pelo governo do Distrito Federal, face ao grande número de pessoas infectadas pela variante Ômicron da Covid-19. No sertão do estado, UTIs lotadas aqui na Paraíba. João Pessoa, situação mediana, Campina um pouco melhor, mas no sertão do estado, tudo lotado praticamente em termos de UTI.
pergunta, e aqui na Paraíba já chegou o boletim? Chegou, mas eu não tive tempo de passar ainda para vocês. Mas o que eu posso adiantar, minha gente, é que morreram 9 pessoas nas últimas 24 horas aqui no estado da Paraíba. 9 pessoas em 24 horas, Covid-19 confirmado. Depois do programa eu passarei para todo mundo o boletim detalhado, conforme me envia o secretário Geraldo Medeiros. Outro ouvinte pergunta quem foi o religioso que faleceu hoje aqui em Campina Grande. Foi o Frei Petrônio Cardoso. Morreu hoje ao 12h30. Eu não sei exatamente onde é que ele trabalhava, se no convento e tal, não sei, não o conheci pessoalmente, mas o velório acontece na paróquia de São Francisco, então ele devia trabalhar no convento de São Francisco. Missa de corpo presente amanhã na igreja do convento às 9 horas da manhã. É a informação que me chega aqui, que foi passada pelo pessoal da Diocese de Campina Grande. Então faleceu o Frei Petrônio Cardoso. 6h44 agora, faltando 16 para as 7 na Paraíba. Saudações ao Assis Amorim, ao Emerson, ao José Hilton Faustino, aos Osas da Delegacia, ao Sargento Nogueira e a todas as demais pessoas que nos acompanham nesse instante. Teve um tempo aqui na Paraíba, eu acho que vocês lembram, que aqui e ali aparecia um prefeito de alguma cidade, ou o secretário de Finanças, ou o tesoureiro, dizendo que tinha sido assaltado. Lembram? O tesoureiro estava no restaurante, assim, chegaram 2 bandidos, pegaram um dinheirão bizarro, cheio de dinheiro, levaram. Aí depois o prefeito ia com o dinheiro naquela caminhonetona de cabine dupla, foi abordado por 3 assaltantes, levaram todo o dinheiro de pagar a folha. Lembram disso? Eu dei essa notícia algumas vezes, quando a gente estava de manhã lá no Jornal de Verdade. Pois bem, agora tem uma nova modalidade. Tem uma prefeitura do interior de Goiás, de uma cidade do interior de Goiás, dizendo que levou um golpe de 6 milhões de reais no Pix. Diga uma coisa, prefeitura faz pagamento pelo Pix? Faz? Transferência pelo Pix? Eu não tenho conhecimento disso não. Eu acho que essa história está meio mal contada. Mas vamos à informação que chega aqui. A prefeitura da cidade de Crixás, é o nome da cidade, Crixás, que fica no norte do estado de Goiás, registrou um boletim de ocorrência após anunciar que tinha perdido 6 milhões de reais da conta do município com o golpe do Pix. A Polícia Civil diz que vai investigar, abrir um inquérito. O secretário de Finanças da cidade, Jovael da Luz, diz que recebeu uma ligação de um homem que se passou pelo gerente regional do banco, onde a prefeitura tem conta. A proposta desse gerente, entre aspas, era fazer uma atualização cadastral e alteração na chave de segurança que o secretário usava. Com essa chave, o criminoso teve acesso à conta da prefeitura e fez 12 transações via Pix. O secretário disse que não duvidou de nada porque a pessoa usou informações privilegiadas que só o banco e a prefeitura poderiam saber. Depois ele disse que o criminoso tinha uma conversa muito bem articulada, longe de qualquer suspeita. O secretário recebeu a ligação durante a manhã de ontem e logo no final da tarde a verdadeira gerente do banco ligou, dizendo que fizeram muitas transações duvidosas na conta da prefeitura, porque o município não usa Pix como meio de pagamento. Olha aí o que eu disse. O secretário afirmou que o dinheiro estava na conta, esse dinheiro que estava na conta, era do FPM, Fundo de Participação do Município, e também de arrecadações feitas pela prefeitura. O valor guardado seria usado para pagar a fornecedores. A TV Anhanguera, que é afiliada da Globo no estado de Goiás, questionou ao banco, onde o município tem a conta, o que pode ser feito nesse caso.
se o dinheiro pode ser recuperado e como garantir a segurança no uso da conta, mas até a divulgação dessa matéria não tinha recebido retorno. Eu acho que essa história está mal contada, mas vamos aguardar os acontecimentos, né? E ver como é que a polícia apura essas transações feitas via Pix na conta da prefeitura de Crixás, que fica no estado de Goiás. No Jogo do Brasil, o árbitro deu 9 minutos de descontos, então vai até os 54. Nós estamos com 47, ainda tem mais 7 minutos para jogar. Continua 1-0 para o Brasil. Nunca vi nenhum prefeito se locomovendo em Fusca ou Brasília. Você está doido? Diz aqui ouvindo. O prefeito vai andar em carro Peppa, em carro popular. O prefeito que não tem um bom carro próprio, carro de luxo, ele aluga, faz a locação em nome da prefeitura para poder usar esse carro. Eu conheço alguns prefeitos aqui na Paraíba que eles não têm carro particular, carro que pertence a ele ou à família, carro de luxo, mas ele aluga uma caminhonete cabine dupla, um Jeep Compass, uma Toyota SW4. O prefeito só gosta de andar em carro de luxo. E não está errado não, sabe? Eu acho que o cargo tem que ter as suas mordomias, não excessivamente, porque senão ninguém vai se candidatar. É importante a gente dizer que ninguém se candidata a prefeito, a governador, a presidente para ser bonito. Não. Você se candidata para ter poder, para tentar resolver algumas situações e para ganhar dinheiro também. Se for para não ter mordomia nenhuma, ninguém vai querer. É o meu pensamento. E o que é que você acha de prefeito que tem mais de uma mulher? Meu amigo, vida particular de ninguém me interessa. Se o cara quiser ter 20 mulheres e puder bancar as 20, problema dele. Se eu morasse na Arábia Saudita, eu teria um harém. Mas eu moro no Brasil, aí eu fico além, eu fico aquém dessa situação. Mas isso é a vida de cada um. Se o cara quiser ter 10 mulheres e se a mulher quiser ter 10 maridos, problema de cada um, vida particular não me interessa. Agora, o que me interessa é que às vezes essas locações de carros para a prefeitura são feitas com valores exorbitantes. Como, por exemplo, já houve caso apurado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que era assim: o prefeito chamava um amigo que tinha trabalhado para ele na campanha, aí dizia: você vai na concessionária e compra o carro tal. Por exemplo, você compra uma caminhonete S10, cabine dupla, o modelo top de linha, o mais sofisticado que tiver. Não, mas não posso pagar. Compre o carro, vá lá e compre. Aí o cara ia e comprava para ele. O assessor, conhecido, o amigo que tinha trabalhado na campanha. Aí disse: agora vamos fazer um contrato de locação com você, você vai alugar esse carro para a prefeitura e eu vou usar. Aí fazia um contrato num valor assim de umas 5 vezes o valor da prestação da caminhonete. Aí o assessor recebia todo mês aquele dinheiro do aluguel, pagava a prestação e ainda ficava com 4 vezes o valor que ele tinha pago, entenderam? Digamos que a prestação fosse R$2.000, aí o prefeito pagava 10 mil por mês do aluguel da caminhonete. O assessor recebia os 10 mil no contra-cheque, nomeado direitinho, aí pagava os 2 da prestação da caminhonete dele, ficava com 8 aqui. E às vezes daqueles 8 ainda dava 4 ao chefe que tinha nomeado. Entenderam o esquema como é? Ou seja, quando terminava o aluguel, quando terminava um ano, o primeiro ano de mandato do prefeito, o dinheiro do aluguel que ele tinha pago daquela caminhonete dava para comprar uma caminhonete nova. E esse tipo de rolo já aconteceu pelo Brasil todo, e a gente sabe que os tribunais de contas, os órgãos de fiscalização estão cada vez mais equipados e mais atentos, com auditores e conselheiros e ministros, no caso do TCU, mais, digamos, preparados, mas os caras encontram aqui e ali um jeito de burlar, um jeito de ganhar dinheiro em cima disso, e acontece todo santo dia.
ouvinte manda uma mensagem aqui. Você noticiou há pouco a morte de um frade na Igreja Católica. É verdade, foi Petrônio, né? Aí ele diz aqui, ele pergunta: você sabe que tem padre... Sumiu aqui, deixa eu ver se volta. Você sabe que tem padre que não acredita no que prega? Diz o ouvinte. Meu amigo, no mundo tem gente para tudo. Do jeito que tem, imagino eu, pastor que também está ali com a Bíblia o tempo todo, pregando aquilo ali, e não acredita. Está ali para alguns para ganhar dinheiro, para fazer fortuna. Quem não conhece gente que é falsa? Pessoas falsas tem em todos os setores da atividade. Teve um amigo meu que contou uma certa vez que foi entrevistar um religioso, e o religioso chegou de batina, era um padre da Igreja Católica. No tempo que o padre usava batina, hoje em dia você só vê mais o padre com aquelas paramentas na hora da missa, e olhe lá. Aí disse que o padre chegou de batina, um calor danado, e o padre com aquela batina preta e aquela gola clerical apertando o gogó, o pescoço. Aí foi lá, deu a entrevista, tudo. Aí quando terminou a entrevista, aí o padre olhou para ele e disse: terminou aí, já desligou as câmeras, tudo, já. Isso foi na televisão, uma emissora de televisão. Aí o padre disse: agora eu vou tirar essa fantasia que já acabou. Aí ele disse que olhou assim e tomou um susto. O padre, esse padre lá que deu entrevista para ele, chamando a batina de fantasia. O cara que estava entrevistando, muito religioso, né, beato, como a gente diz, peru de igreja, alguns falam assim, né? Aí disse que o cara ficou decepcionado com o que o padre chamou a batina de fantasia. Então tem padre, tem pastor, tem pai de santo, tem espírita e tal. Gente falsa tem em todo canto, radialista, advogado. A gente não sabe que é assim. Agora, a gente não pode, nós não devemos generalizar. Imaginar que todos eles são assim. Não, eu conheço padres, bispos, com os quais já convivi, trabalhei e tudo, que eles acreditam cegamente naquilo que pregam. Aquilo que eles estão dizendo e orientando as pessoas a fazer é o que eles acreditam mesmo, viu, Evandro? Agora, outros não. Eles estão ali, é uma profissão, aí faz aquilo, terminou, vão tomar uma, vão fumar, vão namorar. Tudo aquilo que eles dizem que as pessoas não devem fazer, eles fazem. Aí é hipocrisia, né? Vai fazer o quê? 54 minutos e o árbitro encerra o primeiro tempo do jogo do Brasil com o Equador. Placar de momento 1-0 para o Brasil, gol de Casemiro. Tem uma outra pergunta aqui do ouvinte e a proposta eu recebi agora à tarde uma mensagem tratando desse assunto. Ele pergunta por que o programa de entrevistas na televisão não voltou. Agora, é como eu digo lá no quadro de política, essa é fácil responder, por causa da pandemia. Só por isso. Porque vocês sabem que o doutor Dalton Gadelha, que é o dono da televisão, antes de ser empresário, antes de ser dono desse complexo todo educacional e de comunicação, ele é o quê? Médico. Então, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, você lembra, foi em 2020, né? Fevereiro de 2020, por volta do dia 16, 17, não lembro bem se foi 16 ou 17, eu tenho isso anotado. Aí o doutor Dalton me chamou e disse: vamos suspender o programa de entrevista. E o argumento dele foi um argumento que me desarmou completamente. Ele disse: Paulo, é o seguinte, a autoridade, você entrevista muitas autoridades, senador, prefeito, deputado, vereador, esse pessoal nunca vem para a televisão sozinho. Prefeito, quando vem motorista, vem 2 assessores. Aí o secretário sabe que ele vai para a entrevista, vão também 2, 3 secretários. Ou seja, quando o Romero Rodrigues era prefeito, que chegava na Itararé, 10 pessoas pelo menos estavam lá. Algumas porque precisavam conversar com o prefeito, alguns secretários, fazer um despacho, perguntar, pedir orientação, como era que fazia isso.
ficavam na sala de reuniões da televisão esperando terminar a entrevista para conversar com o prefeito. E muitas vezes, quando terminava a entrevista, aí o produtor dizia: prefeito, tem um pessoal esperando aí. Eu mandei todo mundo lá para a sala de reunião. Romero entrava nessa sala de reunião da televisão, eu ia embora, porque eu não podia ficar lá, tinha outros compromissos, me despedia dele e do pessoal, e Romero ficava até 3 horas da tarde. Teve dia que ele saiu de lá mais de 3h30, conversando com essas pessoas que iam resolver assuntos com ele, secretários, auxiliares. E algumas pessoas que estavam em casa assistindo a entrevista, quando viam que era o prefeito, corriam para a televisão também. Ficavam lá na frente esperando o Romero sair para pedir um negócio, para aquelas coisas que tem, vocês sabem. Aí o doutor Dalton disse: olha, como esse pessoal que você entrevista nunca vem sozinho, vai haver aglomeração aqui na TV, esse povo pode trazer a Covid para dentro da televisão, como também pode pegar a Covid com alguém daqui que esteja infectado, sem sentir nada, ou seja, assintomático. Então vamos suspender para quando esse negócio passar. E a gente pensava que ia passar logo, né? Quando passar a gente volta um dia, ok. Só que vocês sabem o que é que tem acontecendo. Quando a gente vai aliviando, pensando que vai voltar tudo ao normal, nova variante, nova cepa da Covid. E aí, meu amigo, eu já passei dos 30, grupo de risco. Doutor Dalton Cadeira também, grupo de risco. Na TV tem pessoas como a Anchieta, mais ou menos da minha faixa etária, e outros também. Aí você vai fazer o quê? Todo mundo com medo. É melhor evitar. Então o que é que faz? Monta o estudo em casa, faz de casa, até um dia resolver. Mas hoje eu recebi uma comunicação de Saulo Queiroz, que é o nosso diretor de programação, marcando umas reuniões virtuais e outras presenciais, com pouca gente naturalmente, mantendo o distanciamento, para ver se a gente começa a encaixar de novo as coisas, dependendo aí do comportamento da Covid, para ver se meados de fevereiro, ou quem sabe no começo de março, a gente vai voltando ao normal. Não é porque a gente quer, é por obrigado, forçado pelas circunstâncias. Exatamente isso. Você hoje vê, eu que passo o dia assistindo televisão e ouvindo rádio, a CNN. A CNN hoje de manhã tem um quadro chamado Liberdade de Opinião, que de liberdade não tem nada, porque Alexandre Garcia foi demitido porque emitiu uma opinião. E hoje os participantes são Fernando Bolica, que é um colega jornalista do Rio de Janeiro, e Boris Casoy, foi contratado. E os dois estão em casa. Boris em casa em São Paulo, Bolica em casa no Rio, fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui na Itararé, participando de casa. Por quê? Por causa da pandemia. Boris tem 80 anos. Bolica é mais ou menos da minha idade. Então não adianta estar levando esse pessoal para onde tem aglomeração, porque vai ficar todo mundo correndo risco e a gente precisa evitar que o problema aconteça. Eu vou fazer uma pequena pausa, são 7h01, o jogo do Equador com o Brasil está no intervalo. Eu vou fazer também o nosso intervalo aqui e volto já com a coluna política e com mais mensagens dos ouvintes que estão chegando aqui com algumas perguntas, alguns questionamentos e algumas afirmações também. Volte já. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. A prevenção ainda é a melhor proteção contra o vírus. E a Paraíba se destaca na vacinação. Mas os cuidados precisam continuar, porque o resultado já pode ser visto. Quanto mais pessoas imunizadas, usando máscara, mais segurança na hora de voltar às atividades. Porque as 2 doses da vacina protegem, mas a máscara reforça a proteção. Com vacina e prevenção, vamos vencer o vírus. E trabalhando juntos, esse dia vai chegar ainda mais rápido. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048.
99971-4048. Em Campina Grande você pode saborear pamonha e canjica em qualquer época do ano. A Casa da Edith continua com a sua cozinha regional em pleno funcionamento. Faz pamonha e canjica sob encomenda e também bolos de milho, de macaxeira e pé de moleque. As filhas da dona Edith lhe atendem na Travessa Pedro Aragão 155, bairro do Catolé, próximo ao Recanto Alegre. Os telefones 3331-23621 e 99678-2298. Fale com Cristina. Casa da Edith. Pamonha, canjica e bolo pé de moleque o ano inteiro. 99678-2298. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h05 na Paraíba, pontualmente 7h05 agora. Muitas mensagens, uma delas aqui do amigo Carlos do Pastel, lá de Pocinhos, dizendo que está levando falta do programa, porque estava resolvendo problemas. Fique tranquilo, ninguém tem a obrigação de ouvir, de participar, de mandar mensagem de jeito nenhum. Eu faço aqui essa brincadeira com você, mas cada um vai dentro das suas possibilidades. Odeval está me escutando aonde? Aqui no Jardim Paulistano? Acredito que sim, deixa eu ver. Odeval Martins, que é que ele diz aqui? Muito interessante as posições de políticos e autoridades em entrevista na TV, mas esperar para quando essa pandemia passar, está complicado, mais difícil que orelha de freira, mas não é culpa da gente, né, Odeval? A gente tem que evitar correr risco, isso em tudo na vida. Se você sabe que a estradinha aqui pela direita, ela tem um bocado de curva e a da esquerda é uma reta, você vai por onde? Eu vou pela reta, é menos perigosa. Então isso vale para tudo na vida. Então se é de você estar se expondo e expondo também as outras pessoas, é melhor que cada um fique no seu cantinho, não é, meu amigo ministro Marconi Farias, Nieta Cardoso também me ouvindo, do que qualquer coisa. Aliás, eu outro dia encontrei um amigo ali, ele disse, eu estava escutando quando você falou sobre estrada violenta, porque tem um monte de gente na imprensa que escreve assim, fala assim, olha, a estrada é muito violenta. Não tem estrada violenta, a estrada está bem quietinha lá. Você já viu uma placa numa estrada, numa rodovia assim, curva violenta, já viu? Você vê curva perigosa, atenção, curva perigosa à direita, curva perigosa à esquerda, não é? Estrada sinuosa, tem gente que não sabe nem o que é sinuosa. Mas por aí vai. Agora você jamais vai ver uma placa assim, estrada violenta. Não. A violência é provocada por quem não sabe dirigir, por quem age com imprudência, com negligência, por um defeito mecânico que pode acontecer, excesso de velocidade, ultrapassagem em local indevido, não é essas coisinhas todas que a gente sabe. A violência é causada pelas pessoas que não sabem utilizar a máquina, que é o carro ou a moto.
Mas a estrada violenta não, ela pode ser perigosa. Aí você tem que ter os devidos cuidados. Há uma diferença. Isso é como o negócio da piscina ontem. O ouvinte mandou para cá, disse, olha, um colega teu estava anunciando piscina inflamável. E eu morri de rir. Ele mandou, quando você disse, isso é um infeliz. É porque o cara que diz um negócio desse é analfabeto de pai, mãe e parteira, né? Joel Carlos está lá em Pocinhos. Você não saber fazer a diferenciação entre inflável, que é o caso da piscina, e inflamável, é uma topeira, como dizia um velho professor meu lá no curso de comunicação. Um sujeito desse era para ser proibido até de escutar rádio. Imagine de falar em rádio. Ivandro Lima, você tem razão nessa afirmação que você faz aí. É exatamente desse jeitinho. Mas, como gosta de dizer o meu amigo Chico de Assis, o comentarista eclético, lembra de Olé? Doutor Chico Olé? Trabalhamos muito tempo junto no Rádio Esportivo, viajamos esse Brasil todo. Era um papo bom, faz tempo que eu não encontro Olé para trocar umas ideias e bater um papo. Então, sem mais delongas, como ele gosta de dizer, eu acho que é importante a gente acompanhar os assuntos da política estadual, porque o negócio está pegando fogo, viu? Olha, hoje Boris Casoy disse uma coisa que foi exatamente o que eu disse aqui outro dia, e você sempre que fala sobre política, não é, sobre futebol, às vezes sobre temas ligados à religião, aí você é incompreendido, porque as pessoas, quando vão tratar desse tema, em sua maioria, elas querem ouvir aquilo que elas pensam, ou aquilo que elas imaginam que seja verdade. E nem sempre aquilo é verdadeiro. É preciso ter essa consciência, mas é complicado, é difícil você explicar isso para as pessoas. Então, na hora que você faz um comentário sobre política, que é algo que, digamos, é contrário àquilo que aquele eleitor pensa, ou é contrário àquela pessoa em quem ele tenciona votar, aí ele fica com raiva de você. Ele, às vezes, lhe critica, xinga, mas tudo isso é normal. Então, o que foi que Boris Casoy disse hoje? Boris Casoy, do alto da sua sabedoria, de 80 anos de idade e de mais de 60 anos de imprensa, sabe o que ele disse? Lula sabe que a campanha não está ganha. Lula sabe que essas pesquisas que estão divulgando por aí, como dizia aquele humorista, não retratam a realidade. De modo que Lula tem chamado os petistas, os militantes, as cabeças pensantes e dito, não relaxem, que isso aí não é verdadeiro. Mas vamos então ao que eu conversei hoje no meio-dia na Itararé, Coluna Política no ar. E Paulo Roberto está chegando com as notícias da política. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, meus amigos. As movimentações dos pré-candidatos à presidência da República não param de acontecer. Ontem nós tivemos duas que merecem destaque. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro andou dando entrevistas e disse que até amanhã, sexta-feira, vai esclarecer como foi que ganhou aquele dinheiro durante um ano que passou nos Estados Unidos. Carece de explicações, porque quando alguém decide se candidatar a algum cargo público, a sua vida é esmiuçada. E Ciro realmente precisa dar explicações, até porque o próprio Tribunal de Contas da União pediu essas explicações. Embora ele diga que o tribunal abusa, prometeu para amanhã. E Ciro Gomes deu uma entrevista à CNN Brasil, falando o que vai fazer se for eleito presidente da República. Falou muita coisa boa, muita coisa interessante, só não disse como fazer e nem se tem dinheiro para fazer. Condenou o que ele chama de submissão dos últimos presidentes da República para com o Centrão e disse que se for presidente isso não vai acontecer. Também não disse como. Na política paraibana, enquanto se aproxima o dia do senador veneziano Vital do Rego anunciar sua candidatura, o governador do estado, João Azevedo, continua se movimentando e granjeando, atraindo pessoas que se engajam no seu projeto de reeleição. Anunciou ontem 2 prefeitos, levados pela secretária Eva Gouveia
até o gabinete do governador, alguns vereadores da cidade de Alcantina, inclusive aqui na divisa Paraíba-Pernambuco, e hoje cedo foi anunciada a adesão de um prefeito do Partido Liberal do PL, que é o partido de Wellington Roberto e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, todo mundo está se mexendo, todo mundo está se movimentando. O presidente Jair Bolsonaro chamou ontem ao seu gabinete o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e autorizou o aumento de 33% para o piso nacional dos professores, que com essa majoração vai para R$ 3.845. Claro que isso vale para o professor do serviço público, fica bem claro. E hoje uma telespectadora me fez a seguinte pergunta: quando teremos um salário mínimo que dê para suprir as necessidades de uma família brasileira, como diz a Constituição? Essa é fácil. Eu respondi para ela: talvez nunca. Talvez nunca. Porque o Brasil é o país do futuro, a gente escuta isso há muito tempo, e esse futuro parece que nunca chega, e muita coisa que está na Constituição parece ser letra morta. Boa tarde a todos, felicidades, voltamos a nos encontrar amanhã aqui no meio-dia na Itararé. Até lá. Foi a coluna política de hoje no meio-dia na Itararé. Essa história de Sérgio Moro, vocês sabem que está dando muito o que falar. Pelo seguinte, ele passou um ano nos Estados Unidos, ganhando um bom dinheiro, se foi trabalhar e foi contratado para ganhar o seu dinheiro, beleza, tudo bem, é um direito que lhe assiste. Agora, o problema, como eu disse aí na televisão hoje, é que quando o sujeito se torna candidato, ele sabe que tudo em relação a ele vai ser escavacado, seja homem ou mulher. Essa pessoa sabe que vão esmiuçar, escavacar, procurar alguma coisa, sobretudo os adversários, para mostrar: olha, está no discurso dizendo isso aqui, mas olha o que essa pessoa fez aqui nos bastidores. É mais ou menos isso. Então, houve a denúncia de que Sérgio Moro tinha sido contratado por uma empresa que tem ligações com a Odebrecht. Vocês sabem da história, quando ele era juiz, foi o que ele fez, mandou prender Marcelo Odebrecht, Lava Jato, aquele rolo todo. E ele simplesmente silenciou. Só que depois de muita pressão, inclusive de um ministro do Tribunal de Contas da União, Sérgio Moro está prometendo para amanhã, sexta-feira, esclarecer à população brasileira o que ele foi fazer, quanto ele ganhou e qual foi a empresa que o contratou. É mais ou menos por aí. E em relação a Ciro Gomes, ele deu uma entrevista ontem à noite na CNN, conversando com o William Vac. Ciro, todos nós sabemos, é um cara muito inteligente, é tão inteligente que algumas pessoas consideram ele maluco. O jeito que é saber demais, inteligente demais, fica meio doido, né? Não tem a história? Então, ele é desse naipe aí. Então, ele começou a dizer na entrevista o que pretende fazer se for eleito presidente da República. Tudo bacana, tudo legal, dentro daquele discurso de que o sujeito que está na oposição, ele tem solução para tudo. Não é assim? Quando chega no poder, que senta na cadeirinha, aí vê que não pode fazer quase nada daquilo que diz. É assim, em regra. E aí ele diz que os últimos presidentes, inclusive o atual, todos foram e são, e é no caso de Bolsonaro, refém do Centrão, e que se ele for presidente vai acabar com isso. Acabar como? Porque o Centrão vai continuar mandando. O presidente vai continuar refém do mesmo jeito. Ou então não aprova nada. O Centrão não vai deixar de existir. Ele não diz como. E disse que vai, se for eleito presidente da República, mudar muita coisa, fazer isso, fazer aquilo. Agora não disse de onde vai tirar o dinheiro, onde é que tem o dinheiro para fazer o que está imaginando. Mais ou menos por aí. Aqui na Paraíba, todos vocês sabem que a contagem regressiva começou para o senador veneziano Vital do Rego anunciar que é candidato a governador. Numa das últimas entrevistas que Veneziano concedeu às emissoras de rádio, ele disse que nos 10 últimos dias de janeiro essa decisão seria tomada. Então hoje já é 27, o último dia do mês de janeiro é segunda-feira, 31, e eu acredito que até lá esse anúncio oficial será feito. Isso tem todo um rito, tem toda uma preparação e tem um momento certo do anúncio, que nem sempre é o momento que o eleitor espera, que a imprensa espera e que até os adversários esperam. É o momento que o personagem, no caso veneziano, acha que é o correto. Enquanto que do lado do governador João Azevedo tem essas adesões de prefeitos anunciadas a cada dia, de ontem para hoje 3 prefeitos,
alguns vereadores, algumas lideranças políticas, mas conforme disse hoje um colega em João Pessoa, o que para se contrapor, por exemplo, a uma provável candidatura, iminente candidatura de Veneziano Vidal do Rego, o governador João Azevedo terá de anunciar um vice de Campina Grande para se contrapor. E o vice dos sonhos, hoje, todo mundo sabe que é o ex-prefeito Romero Rodrigues. Para Veneziano sendo candidato, ter um vice de João Pessoa, ninguém sabe se Luciano Cartacho ou outra figura, e Ricardo Coutinho provavelmente na chapa como candidato a senador, e João Azevedo, sendo de João Pessoa, ter um candidato a vice-governador que tenha suporte eleitoral aqui na região de Campina Grande, e essa figura, a preço de hoje, ou pelo menos é o que pensam os assessores mais próximos do atual governador, seria Romero Rodrigues, que ainda está nas articulações, que está meio sumido da mídia, mas não para de trabalhar, não para de fazer política. Tem aqui um questionamento do Walter sobre crime premeditado e crime consumado. Olha, eu tenho dito, né, com essa experiência relativa que eu tenho, inclusive em coberturas policiais, é o seguinte: a polícia não tem o poder de adivinhar onde é que vai acontecer um crime. Ou vocês acham que tem? Tem gente que acha. Tem gente que acha que o policial precisa saber onde é que vai ter um crime para ele evitar que o crime aconteça. Minha gente, isso nunca vai acontecer, nem aqui e nem em nenhuma parte do mundo. O policial não é adivinhão e nem tem um adivinhão no bolso. O que pode acontecer e acontece na maioria dos casos é o seguinte: se você tiver polícia nas ruas, se você tiver polícia nos bairros, se você tiver polícia circulando, alguns crimes são evitados. Por quê? Porque a presença policial inibe a ação dos meliantes, inibe a ação dos bandidos. Agora, se alguém premedita um crime e consuma esse crime, premeditar é planejar, é arquitetar, é organizar. Alguém está pensando ali em cometer um crime, aí vai lá e executa o que planejou. Como é que a polícia pode evitar isso? Pode-se chegar na hora, se der a sorte de haver um flagrante. Às vezes acontece. Agora, evitar que o crime ocorra, o crime premeditado, um crime passional, por exemplo, o cara está pensando em matar a mulher, ou a mulher está pensando em matar o marido, o namorado, o noivo. Aquelas pessoas vivem numa casa, num apartamento, num sítio, numa granja. Como é que a polícia vai evitar um negócio desse? Eu lembrei agora de quando Maranhão era governador, e um certo dia ele veio visitar Campina Grande, inaugurar alguma coisa, e nesse dia houve um crime passional. O homem matou a mulher dentro de uma casa aqui num bairro de Campina. E um certo colega que estava no ar nesse horário, nessa manhã, quando houve o anúncio do crime, o repórter entrou no programa ao vivo e anunciou o crime, aí o apresentador saltou de lá e disse: governador, era velho em Maranhão, onde é que o senhor está que não evita um crime desse? Cadê a sua polícia? E eu escutando aquilo, né, porque a gente tem ouvido, e ouvido aceita as coisas, vai escutando e tal, não tem como proibir o sujeito falar. Como é que o governador do estado, que estava lá em João Pessoa, iria imaginar que dentro de uma casa, num determinado bairro, de uma cidade do estado que ele governa, o cara estava brigando com a mulher e ia matar a mulher? Tem lógico um negócio desse? Isso é como o outro que eu estava escutando hoje de manhã, e às vezes você perdoa porque o sujeito que é novo, é imberbe, como diz o doutor Olé, o sujeito que é, meu Deus, como é que eu diria, afoito, né? Porque tem aquela fase que você é afoito e acha que vai resolver tudo. Aí eu estava escutando um programa de rádio, aí, olha os termos usados pelo rapaz. O rapaz disse: olha, eu já disse isso aqui, eu cobrei e não solucionaram. Ele acha que falando num programa de rádio, ele cobrando, todas as autoridades vão escutá-lo e vão resolver. Quer dizer, um dia essa pessoa vai entender que não é assim, que não é um locutor de rádio, um comentarista, ou um apresentador de televisão que vai dizer a um prefeito, que vai dizer a um governador, ou que vai dizer ao presidente da República como é que ele vai trabalhar. Não. Cada pessoa que é eleita, o sujeito foi eleito prefeito de Campina Grande. Milton Rick foi eleito prefeito de Campina Grande. Ele é quem sabe como vai trabalhar. Ele vai trabalhar do jeito dele,
que pode não ser o jeito, e seguramente não será o jeito do antecessor, e nem será o jeito daquele que virá depois dele. Porque cada cabeça é uma sentença. Você pode ser uma pessoa organizada, aí você faz uma administração bem bacaninha, redondinha, tudo direitinho, esclarecido, prestado contas e tal. Aí depois chega um em seguida e desmancha tudo que você fez. Bagunça tudo. Não é assim? Isso acontece, eu estou dando um exemplo do prefeito, mas acontece numa empresa, numa repartição pública. Às vezes uma repartição tem ali um diretor, um gerente, que é tudo organizado, todo mundo cumpre horário, e as coisas tudo no seu devido lugar, bonitinho. Quando se precisa de um documento, sabe onde estava. Aí chega o outro, todo desorganizado, bagunceiro. Aí os subalternos, os subordinados seguem o ritmo dele. Meu amigo, na hora que precisa de uma coisa, de um equipamento, de uma peça, ninguém sabe onde está, tudo é assim. Isso é a vida. Então não é um locutor. Você pode fazer a reivindicação em nome dos ouvintes, pode transmitir a voz do ouvinte, pode repercutir aquilo que o ouvinte lhe pede. Agora, querer que, porque alguém pediu, imediatamente o prefeito atenda, ou o governador do estado, ou o presidente da república, o cara pode estar pedindo um absurdo. O cara pode estar pedindo uma coisa ilegal. E aí o gestor vai atender? Não vai. O problema é aquela história da geração burra, que eu disse a vocês que tem. A geração burra vai para a sala de aula e, em vez de receber aula de física, de química, de matemática, de português, de geografia, aí fica ouvindo lá um professor falando de Lula o tempo todinho, falando de Dilma, falando de Bolsonaro, falando de Vladimir Putin, só falando sobre política, não sei o quê. Aí o cara aprende o quê? Só aquilo. Aí acha que o mundo é aquilo. O universo daquela pessoa, daquele jovem, daquele menino, daquela moça, fica sendo aquele. E às vezes tem ainda professor, entre aspas, e não são todos, eu faço sempre a ressalva, temos excelentes professores ainda nesse país, se não, ai de nós. Aí tem deles que cobram na prova aquilo que conversaram sobre o aluno. Olhe, fale sobre a barba de Lula na prova, se está bem aparada, se não está. Aí o outro diz, olhe, fale sobre a facada em Bolsonaro. Entenderam? Coisas que são inúteis para o conhecimento daquele jovem, para aquilo que ele vai empregar na sua vida mais tarde. Mais ou menos por aí. São 7h26. Paulo Roberto, o plano de Dória era o de ser conhecido como o pai da vacina no Brasil. Nem foi, nem é e nem será. Toda pesquisa que sai, Dória, a pesquisa na qual ele teve maior índice de intenção de voto foi 3%. Sai disso não. Sérgio Moro é um foguetão que não sai do chão. Isso aqui eu vi. Meu amigo, foguetão que não sai do chão explode na mão de quem está acendendo. O cara morre na hora, viu? Estás sabendo que o surfista Gabriel Medina está meio piripirituba e separou-se de Yasmin Brunet. Tá aí o Wilson Siqueira. O Wilson Siqueira mandou uma mensagem agora há pouco. Fazem cada pergunta a você. Essa aqui eu vou repassar para o universitário Araújo Neto. Araújo, está sabendo que o surfista Gabriel Medina, piripirituba total, separou-se de Yasmin Brunet? Pronto, está aí o resultado. São 7h27 na Paraíba. São 13 minutos agora do segundo tempo do jogo. Equador 0, Brasil 1. O árbitro está mais enrolado do que bobina de trem elétrico. Ele já foi agora olhar o VAR de novo. É cheio de confusão, cheio de rolo. E parece que marcou. Não, ele pediram pênalti, ele foi lá revisar o lance, e não foi pênalti, coisa nenhuma. A bola está com o goleiro Alisson do Brasil. Paulo, faleceu, você falou aí que faleceu o Frei Petrônio, também morreu a pastora Ludmila Feber, aos 56 anos. Estava sabendo, eu li de manhã na internet, agora eu confesso a você que eu nunca vi uma pregação dessa pastora e nem nunca ouvi uma música cantada por ela. Diz aqui que ela era também cantora e tal, que Deus lhe deu um bom lugar, né? Os assaltantes do banco, os assaltantes não, aqui é ladrão, né? Os ladrões dos bancos de Picuí foram presos e um deles foi baleado. Morreu ou não?
O ouvinte não botou aqui. Meu amigo, quem parte para o mundo do crime tem 3 caminhos, não é? Cadeia, cemitério ou hospital. Mais ou menos por aí. Olha o que o Ivan botou aqui. O cara tem um patrimônio de 100 milhões de reais e ainda é preocupado com mulher. Mas é quem? Essa figura? É o Medina, é? Mas é só porque ele está meio ruim do juízo, né? Segundo o ouvinte botou aqui. Porque tem gente, meus amigos, que não está preparada para o sucesso. Vocês sabem disso? Se o sujeito viver quietinho lá no lugar dele, no lugar comum, entre as pessoas comuns, no ostracismo, ele está tranquilo, ele vive bem. Se for para o estrelato, ele pira, fica doido. Parece que foi o caso desse rapaz. Ele diz aqui, é realmente o Gabriel Medina, tem um patrimônio de 100 milhões. Que saiba usufruir desse patrimônio. Araújo Neto, Ludmila é prima de Wilson. A pastora é? Ou é a cantora que você fala? Ah, certo. Sim, aí como eu estava dizendo, eu conheço ex-jogador de futebol que viveu no estrelato, que ganhou muito dinheiro, que estava nas páginas todo santo dia, estava na televisão, e que hoje passa na rua e ninguém conhece mais. E essa pessoa, às vezes, pira também, por isso, que estava vivendo naquele ambiente. Olha, eu viajei durante quase 30 anos da minha vida com jogadores de futebol, uns famosos e outros nem tanto. E você pode ver que tem alguns jogadores que, quando encerram a carreira, desde que tenham o devido preparo intelectual, o que é que eles fazem? Eles vão trabalhar na televisão ou em alguma emissora de rádio. Para quê? Para não deixar aquele meio das viagens, das concentrações, porque você viajando para transmitir jogo, você fica nos hotéis. Hoje muito menos, porque a internet possibilita que você transmita o jogo do estúdio, de casa, de onde você estiver. Mas antes, os comentaristas e os analistas de futebol, os locutores, eu vivi muito isso, você estava o tempo todo viajando. Era ônibus, avião, táxi, hotel, estádio, aeroporto. A vida era essa. E eu fui em muitas cidades que eu praticamente não conheci nada. Porque você descia do avião, entrava num táxi e ia para o hotel. Do hotel, táxi, estádio. Do estádio, táxi, hotel. Táxi, aeroporto, aeroporto de volta para casa. Então, por isso que eu fazia meu roteiro de viagem diferente dos outros colegas. Não querendo ser melhor do que ninguém, e eu não sou. Mas eu pensava nisso, eu dizia, eu vou para onde? Vitória, no Espírito Santo. A primeira vez que eu fui, eu não conheço Vitória, então o que é que eu faço? Eu vou 2 dias antes. Aí eu ia 2 dias antes, chegava lá bem tranquilo, me hospedava, ia conhecer a cidade, conhecia tudo, ia no estádio onde eu ia trabalhar, olhava onde era a cabine, entendeu? Fazia um reconhecimento de toda a área, voltava para o hotel, dava uma saidinha à noite, ia num barzinho, ia numa cervejaria que fosse perto, ia por ali, curtia um pouco para poder trabalhar. Aí você conhecia um pouco. Mas em outras situações isso não era permitido por questões de logística e às vezes saía de uma cidade para outra sem passar por Campina Grande. Aí aconteceu muito comigo. Manaus, uma das vezes que eu fui a Manaus, eu desci do avião, fui para o hotel, só fiz tomar um banho no hotel e fui para o estádio. E do estádio, voltamos para o hotel, tomei outro banho e entrei no avião de novo para voltar. Não vi nada dessa vez. Acontece. Aí, então, como eu ia dizendo, muita gente vive e continua no meio para não ficar no ostracismo. Quando sai do estrelato, pira, fica doido. E outros atingem a pipiritubez, como diz um amigo meu, ficam doidos enquanto estão no estrelato. Porque não estavam preparados psicologicamente para a fama, para o assédio, para as entrevistas, entendeu? Aí desequilibra-se emocionalmente. 7h32, o que é que eu tenho ainda aqui? Amigo do Rio de Janeiro manda mensagem: Paulo, hoje aqui no Rio 42 graus na sombra, sensação térmica de 48. Meu Deus, acenderam o maçarico, né? Muita chuva aqui no sertão do estado, graças a Deus, eu estou aqui ouvindo. Relâmpagos e trovões, chuva em Santa Luzia, São Mamede e Patos. Aliás, tem um alerta de chuva para 60 cidades paraibanas de hoje para amanhã. Tá certo? Tá certo. E para a gente concluir, está aqui. Nova tarifa do transporte coletivo de Campina Grande deve ser anunciada amanhã, porque faz 2 anos que não aumenta, né? Faz 2 anos que não aumenta, o combustível aumentou, meu amigo Tony Harrison.
e etc e tal. O Joel botou aqui o quê? Lula está com 20 pontos na frente da pesquisa. Pesquisa não é resultado de eleição. Relaxa para tu ver o que é que acontece. Sargento Letício, boa noite. O que é que ele mandou aqui? Paulo, essa notícia sobre os ladrões do Banco de Picuí é falsa. Pegaram as imagens de um fato ocorrido no Mato Grosso e estão colocando na internet como sendo de agora. Não prenderam ninguém, tá aí. Isso aqui é informação de um sargento da PM, viu? Diz que não houve nada disso não. Mataram ninguém não prenderam ninguém, não feriram ninguém dessa ação delituosa praticada na cidade de Picuí. E eu fico perguntando daqui, onde está o xerife Araújo Neto que não resolve essa situação? Resolva, Araújo. São 7h34 na Paraíba. Minha amiga Jovita Maranhão, vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu daqui lembrando que jamais teremos outra quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 27 do ano e, meus amigos, ao seu término, à meia-noite de hoje, estarão 338 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Vem aí a seleção musical da Camisa 10, preparada no capricho, para que vocês ouçam aquelas canções que hoje as rádios comerciais não tocam mais. E eu marco encontro com vocês amanhã, a partir do meio-dia, na TV Itararé, com a coluna Política, e depois às 18 horas pretendo estar de volta com mais um Cidade em Revista. Então, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.